Já pensou em visitar um lugar lindo, cheio de natureza, história, patrimônio e, claro, aqui no Chile? Eu sou Camila, estou aqui em Chiloé, mais precisamente na cidade de Castro, e quero te mostrar tudo. Bom, tudo é um modo de dizer, porque Chiloé é enorme. Eu vou te mostrar o que eu consigo fazer em 5 dias. Mas espera aí, antes de começar, você já seguiu o Like Chile hoje? É porque aqui você encontra todas as dicas sobre o Chile, independente de qual tipo de viajante você é. A viagem começou em Santiago, no terminal de ônibus. Uma viagem que começou às 20 horas e só terminou a 12h30 do dia seguinte. O ônibus era muito confortável e a viagem foi bem tranquila. Claro que a travessia com transbordador pelo canal do Chacal é a boa-vinda que todo mundo merece. E aí você pode me perguntar, mas Camila, você precisava ir de ônibus? Não, você pode chegar em Chiloé de avião, mas eu preferi vir de ônibus por 2 questões. A primeira é custo, é mais barato a passagem de ônibus que te deixa já na cidade de Castro do que vir de avião que chega na ilha. Neste caso, além da passagem, você deve considerar o transfer até a cidade. Outra forma, que pode ser uma intermediária em questão a custo, é chegar no aeroporto de Puerto Montt. As passagens para lá são mais econômicas que os voos que chegam direto na ilha. Mas essa cidade está a uns 170 quilômetros de Castro e aí você deve considerar o custo do aluguel de carro, transfer ou até mesmo ônibus até aqui. E outra coisa é porque a gente gosta de mostrar para vocês possibilidades diversas para, como a gente fala, para qualquer tipo de viajante. Então, para quem quer economizar, chegar em Castro, sim, é uma viagem longa, mas que dá para fazer. Algo muito tradicional em Chiloé é isso aqui, ó, os palafitos. São casas construídas em cima desses pilares de madeira. E eu vou ficar hospedada em um deles. Bora conhecer? Palafito Hostel é a escolha certa para quem quer estar próximo do centro de Castro, mas em um lugar tranquilo com vista para o mar. A experiência de se hospedar em um palafito é totalmente diferente. Além do mais, aqui você vai se sentir em casa. Cada cantinho é rico em detalhes, com um ambiente que você vai se sentir confortável assim que chegar. Além do mais, a cozinha é totalmente equipada e disponível para uso dos hóspedes. A vista daqui, então, nem se fale, um dos diferenciais do local. Fiquei no quarto com vista, que é espaçoso e tem banheiro privativo, mas existem outras opções de quartos para você escolher. Na descrição vou deixar o link para você ver mais detalhes e valores. Agora eu vou tomar um banho quentinho e aproveitar o visual da noite por aqui. Bom dia! E diferente do que diziam as previsões, olha só, Castro me recebeu com sol ainda hoje. Olha que lindo esse lugar que eu tô, não sei se vai dar... Ai, que lindo! Muito lindo, né, gente? Bom, hoje vai ser o meu primeiro tour por um lugar que eu não conheço, mas o dia só tá começando. Eu ainda nem tomei o café da manhã. Quero mostrar o café da manhã deste lindo lugar que eu estou hospedada, porque não é a primeira vez que eu venho também, e eu sei que é bem gostoso. Para quem já acompanhou a gente quando a gente vivia aqui, deve conhecer o Muelle de las Almas, que é um lugar super bonito e recomendo demais. Mas dessa vez eu não vou para lá, eu vou para esse Muelle de la Luz, que é diferente, bem diferente, porque no Muelle de las Almas você tem que caminhar, é um trekking aí até um pouco pesadinho. Esse que eu vou fazer hoje, Muelle de la Luz, é totalmente diferente, porque ele tem uma navegação. Você chega lá de barco e caminha um pouquinho só. E isso é um tour que eu vou fazer com o nosso parceiro aqui da ilha, que é Turismo Pang. É escolha certeira para quem quer conhecer bem a ilha, o arquipélago de Chiloé, as várias ilhas que tem por aqui também. Ainda que o Waze te fale o contrário, a única forma de chegar até o Muelle de la Luz é de barco. Christian da Turismo Pang já havia agendado o barco com o Sr. Fernando, porque não é sempre que os barqueiros ficam disponíveis o dia inteiro por aqui. São aproximadamente 20 minutos de navegação pelo rio Chepo, uma navegação bem tranquila, por paisagens incríveis e possível avistamento de aves. Para chegar no Muelle de la Luz é preciso caminhar uns 15 minutos, um trajeto bem tranquilo e com alguns miradores no caminho.
dizer deste lugar, hein? Maravilhoso, lindo, incrível. Olha só, com vista para o mar. E aqui é o tradicional, fica sentado aqui no muelle para tirar sua foto. Que lindo lugar, hein? Lindo, lindo. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas Chiloé tá cheio de lendas e uma delas é do Muelle de la Luz. Aqui eles falam que, olha, luzes saltavam, luzes que navegam, luzes que observam. Às vezes as luzes de um bruxo, às vezes luz de algum Caleuche, às vezes luz de outros planetas. Por isso que esse lugar chama Muelle de la Luz, por conta dessas luzes misteriosas que andam por aqui. Pequena lojinha com produtos locais bem interessantes. Aproveite para pedir para o Saul e a Alejandra, encarregados do local, te contarem a linda história deles. Sem dúvida, eles contribuem muito com a energia incrível que tem este lugar. O tour com turismo Pang continua com um belo almoço com uma vista lindíssima da ilha e um passeio em um pequeno trem dentro de um bosque. Olá, bom dia, tudo bem com você? Aqui no Palafito Hostel. Conseguem ver o frio? 3 graus em Chiloé, mas tá frio e olha só essa vista a essa hora da manhã. Nosso passeio de hoje começa às 9h30 da manhã com destino ao Parque Tepuyeco, um parque privado localizado a 36 quilômetros ao sul de Castro. Este parque, com 20.000 hectares, vem sendo protegido há 6 gerações. Por aqui, podemos fazer diversos tipos de trekking, desde mais leves até os mais intensos. O interessante do local é que existe acesso para quem está de carro, que facilita quem viaja com crianças ou quem não quer andar tanto. Muito bem sinalizado, vale a pena conhecer seu bosque, lagoas e, claro, a linda cachoeira. Cristiana Turismo Pang vai nos contando sobre a fauna e flora do local e seu olhar experiente sempre nos alerta a pássaros e pudus que encontramos no caminho. Um passeio imperdível para quem quer conhecer um parque lindo da ilha, mas também uma opção de hospedagem para quem quer aproveitar ainda mais este lindo lugar. Bom dia, tudo bem com você? Bom, hoje não tá tão frio quanto ontem. Hoje tá mais quentinho, vamos dizer assim. Além de 6 graus, continua sendo frio. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, toda manhã no Palafito Hostel, é um baile de pássaros. A terraça é toda deles. Deixa eu mostrar para vocês. O passeio de hoje começa aqui em Chonchi, onde a gente vê a igreja e também, claro, a gente vai passar no museu. E o legal daqui é que depois a gente passa para a ilha Lemui para seguir viagem. Ainda que Chonchi seja uma cidade pequena, tem bastante coisa para fazer aqui. Inclusive, tem essa parte da costaneira que a gente não conhecia da última vez. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês verem os museus que tem aqui, a igreja, um pouco mais em detalhes. Neste tour a gente passa por aqui e depois a gente vai, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó, naquela ilha, que é a ilha Lemui. Não sei se vocês lembram quando eu estava vindo para cá, para Chiloé, que eu falava muito sobre os transbordadores, que é um dos meios de transporte mais utilizados aqui na ilha para você atravessar de um lado para outro. Olha só essa empresa, a quantidade de transbordadores que eles têm. Aqui a gente está no Muelle de los Brujos e além dessa linda vista, você vai encontrar uma bruxa, que né? Muelle de los Brujos, e que a gente chama aqui de colúmpios, são 3, um com asas, um sem asas e um outro ali. Esses típicos que você faz assim, parece que você tá voando, assim, sabe? Uma das nossas paradas é o Parque Yayanes, que é um parque lindo, tem vários lugares, um puente colgante, uma cascada, é muito lindo você andar por esse lugar e tem também as cabanhas e um restaurante. Como são as coisas dessa vida? Quando a gente morava em Chiloé,
A gente conheceu praticamente todas as igrejas e teve uma que foi a minha preferida, porque ela tinha vista do mar e eu falava, nossa, imagina você morar neste lugar aqui, aqui. Eu falava, um dia a gente podia vir morar aqui. E esqueci qual que era o nome desse lugar, dessa igreja. Tô de volta sem saber. Aldachildo. Meu último dia aqui em Chiloé, aproveitando esse lindo lugar do Palafito Hostel, o lugar que eu tô me hospedando. E a minha programação hoje é a seguinte: como eu normalmente não faço tours no primeiro dia que eu chego, nem no dia que eu tô voltando, né? Eu prefiro ter mais tempo para arrumar minhas coisas, aproveitar o café da manhã também, que a gente tem que aproveitar o cafezinho da manhã com mais tranquilidade. Mas o que eu vou fazer hoje é o seguinte: eu vou sair hoje de Castro, que está no meio da ilha, vamos dizer assim, e vou para Ancud, que está na ponta da ilha. Então eu vou ter um tempo para conhecer a cidade. Na verdade eu já conheço, mas eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que é a cidade, o que dá para fazer por lá. E de lá sai o meu ônibus para Santiago. E para mim, um dos pontos que você tem que vir sim ou sim quando você estiver por aqui é o Fuerte San Antonio. Não sei se você vem com pouco tempo, tem meia tarde, esse é um dos pontos que você tem que vir sim ou sim. E bom, amigos, desde Ancud eu me despeço de vocês dessa linda viagem pela ilha que eu tanto amo de Chiloé. Não esqueça que todas as informações estão aqui embaixo na caixa dos comentários. Acompanhe os nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau!